e mais medo do que devia, né? As pessoas têm pavor quando o assunto é HIV, né? Hoje a gente observa que as pessoas que têm HIV, elas têm uma vida normal, mas elas precisam receber o tratamento. Tem que receber o tratamento adequado para enfim, ter uma vida normal. Cadê Ivote, hein? Ivote não está online. Boa noite, Marizilda. Luiz Fernando. Luiz, também senti sua falta, viu, Luiz? Olha, quase desisti de dar aula terça-feira. Um monte de gente importante não foi, mas tinha muita gente importante que foi, tá, gente? Não fazendo descaso das pessoas que foram, porque tinha muita gente boa lá também. Tipo Giovana e tudo mais. Tem, mas Professor, eu vou passar um pouquinho mais para frente. Fala, Luiz. eu não consegui porque meu filho tá com probleminha na boca, tá infeccionada a gengiva dele, tava doendo a cabeça, a boca, e tive que correr com ele na emergência. Isso é importante. Ó Deus. Mas se Especialmente fosse isso, eu tinha depois ido. da doença que a gente fala, né? É, A sinal tem que correr, tem que priorizar. É isso mesmo. Então, vamos lá falando sobre o vírus do HIV. O vírus, geralmente, ele é formado por um material genético e um capsídeo, né? Esse material genético dos vírus em geral. Tem o vírus de RNA e de DNA, a gente já vem conversando um pouco sobre isso, né? E alguns vírus têm um envelope. O vírus HIV, ele tem tudo. Ele é um vírus de RNA, ele tem o capsídeo proteico e ele também tem o envelope de proteção, certo? Olhando aqui para o vírus do HIV, então vamos ver essa estrutura dele, ó. Lá dentro, RNA. Então, o material genético do HIV é um RNA. E lá dentro a gente também vai observar... Não tá? Então, daqui a pouco eu ponho, Isabelle. Então, a gente vai observar ali a presença das RNA polimerases, certo? Aliás, desculpa, da transcriptase reversa, tá? É um tipo de RNA polimerase, sim, mas é uma transcriptase. É o nome dessa enzima. O HIV ele tem várias enzimas, tá? Mas a transcriptase reversa é muito importante para que o vírus consiga gerar a infecção na célula humana, tá? Então, memorize esse nome, que é um nome importante, transcriptase reversa. E aí, em seguida, a gente tem o capsídeo proteico, né? Esse capsídeo ele é feito de proteínas. E ele vai ter uma proteína importante chamada de P24. Essa P24 é a proteína do capsídeo proteico. E ela é extremamente importante porque é ela que vai ser detectada. Ah, chegou o cara que eu estava falando, que eu esqueci o nome. Oi, Levi. Boa noite, Levi. Tá aqui falando que eu senti falta do povo, senti sua falta também, viu, na terça. Então, vamos lá. A gente vê aqui, ó, o capsídeo. Ele é feito de proteínas e a proteína do capsídeo se chama P24, tá? Essa proteína é importante para a gente fazer a detecção do teste rápido. Então, aquele teste rápido que a gente detecta no posto, na UBS, é essa proteína, a P24, que a gente detecta. E aí, em seguida, a gente vai ter um envelope viral. O envelope viral, no caso do HIV, é super importante. Porque sem o envelope viral, o vírus não consegue penetrar a célula. Então, uma das formas interessantes, caiu uma gota de sangue de uma pessoa que tem HIV na minha pele. Vou pegar HIV? Não. Então, para eu me livrar desse vírus, é só eu lavar as mãos com sabão, porque o sabão ele já vai desfazer esse envelope, né? O envelope viral ele é formado por
bicamada lipídica, ok? Então, ele é uma bicamada lipídica igual às nossas células, e lavando as mãos com sabão, a gente já consegue destruir o envelope e o vírus do HIV morre. E é o que eu estava falando, né? Que as pessoas têm muito medo, têm pavor, têm pânico quando fala de HIV. Não significa que as pessoas não precisam ter cuidado, né? Ter proteção contra o vírus. Mas é muito mais fácil as pessoas pegarem sífilis, igual nós conversamos na aula passada, do que HIV. Né? O vírus do HIV ele vai sobreviver 4 minutos fora do corpo humano. Já a bactéria da sífilis ela vai sobreviver mais de um dia. Então, se uma pessoa tiver uma gota de sangue no equipamento de manicure, tiver HIV ali, a próxima pessoa que usar esse equipamento da manicure pode pegar HIV? É muito difícil, pessoal. É quase impossível. Por quê? Porque ele vive só 4 minutos. Então, só o tempo de acabar o serviço de uma e chegar à próxima, o vírus já morreu. Não vou dizer que é impossível, né? Falar que as coisas são impossíveis é generalizar demais. Mas é extremamente difícil. Ok? O que mais? Temos também as glicoproteínas de superfície. Aqui, ó. Glicoproteínas de superfície. Essas glicoproteínas do HIV são duas. A GP120 e a GP41. O que é GP? Glicoproteína. E por que de superfície? Porque elas vão ficar, né, absorvidas no envelope viral, fazendo com que o vírus consiga se ancorar na célula humana. Sem essas glicoproteínas de superfície, o vírus não conseguiria se ligar ali na célula humana. Boa noite para quem está chegando aí, Poliana, Giovana, Maísa. Então, esse vírus do HIV, ele faz parte da família Lentiviridae. Ele é um lentivírus, por quê? Porque ele é lento. O vírus do HIV, ele demora 1 mês para gerar sintoma. Então, se a pessoa pegou HIV no carnaval, só em abril, ela vai ter um sintoma do HIV. E vai passar despercebido. A pessoa, quando pegar HIV, o sintoma vai aparecer e ela vai pensar que é qualquer coisa menos o HIV. E aí, quando esse HIV for percebido novamente pela pessoa, ela já vai estar com o pezinho na AIDS. Então, é importante a gente lembrar que nem toda pessoa que tem HIV tem AIDS. As pessoas hoje, elas sobrevivem, elas convivem com o vírus do HIV. Já as pessoas que têm AIDS, geralmente a partir do momento que elas têm a AIDS, elas morrem ali em, no máximo, 6 meses. Então, hoje em dia, com os tratamentos que a gente observa, que a gente possui, uma pessoa, ela vai ter AIDS somente se ela não fizer nenhum tipo de... Só se ela for muito desleixada, né? Não procurar testagem para diagnóstico, não ir atrás do SUS para receber os medicamentos, não tomar os medicamentos corretamente. Só assim que as pessoas hoje em dia podem acabar tendo AIDS e morrendo de AIDS, certo? Então, o SUS disponibiliza aí todo o tratamento para o HIV, é feito gratuitamente pelo SUS, independente se a pessoa for residente brasileira, se for algum imigrante que mora no Brasil, independente se for
algum viajante de passagem. Ok? Então, a gente observa que o SUS é muito bom, né? Só isso que eu queria lembrar aqui, da importância do SUS. Quem fala mal do SUS esquece que o SUS dá todo o coquetel anti-HIV e também o PrEP e o PEP para prevenção do vírus do HIV gratuitamente. Até mesmo para as pessoas que acabam se furando. Eu sou, sei lá, farmacêutico, trabalho numa drogaria e vivo metendo pau no SUS. É um absurdo isso, né? E aí esse farmacêutico vai e acaba se furando com uma agulha de algum paciente. E aí ele vai ter o tratamento com o PEP gratuitamente e não vai pegar HIV. E mesmo assim, essa pessoa ainda tem a pachorra de falar mal. Né? Então, apesar do SUS ter muitos defeitos, ele é muito bom. E nós, como profissionais da saúde, podemos lutar para melhorar o SUS. Ao invés de reclamar, de falar mal, lutar. As pessoas falam, o SUS é ruim. Mas quem já foi nas reuniões realizadas pela Secretaria da Saúde para levar as informações de como é o SUS do seu bairro para tentar melhorar o SUS na sua região? Ninguém. Ninguém vai. Ninguém foi. Ninguém fez nada para melhorar o SUS, né? Então, são coisas importantes que a gente sempre tem que entrar no debate, na discussão, né? Para ver se a gente muda um pouco a nossa mentalidade. Então, esse vírus, ele demora em torno de 1 mês para que a pessoa tenha a infecção. A gente observa que tem 2 tipos de vírus do HIV. Tem o HIV-1, que é o HIV do Novo Mundo, Brasil, Europa, Estados Unidos e Oceania. E tem o HIV-2, que é o HIV do mundo antigo, né? Que é a África e a Ásia. E as pessoas perguntam, né? Por que o HIV-1 ele é o número 1, sendo que ele é mais recente, ele é mais novo? O HIV-2 é mais antigo. Por quê? Porque o HIV foi descoberto nos Estados Unidos, então por isso que ele é o HIV-1, que foi esse sorotipo que foi descoberto. Aí depois descobriram o HIV no continente africano, que aí virou HIV-2. Então esse HIV-2, ele era um vírus que veio dos macacos, né? Tem uma doença chamada SV, que é o vírus da imunodeficiência símia dos macacos. E aí o homem acabou contraindo esse HIV e começou a passar para a espécie humana. Como que foi essa transmissão? Quando o homem comia o macaco, né? Das duas formas, né? Então, homens, lá o homem antigo, tá? O famoso homem das cavernas, né? Fazendo sexo com o macaco, uma das formas. E a outra forma é quando o homem das cavernas mesmo, o homem antigo, comia o macaco mesmo e acabava bebendo leite do macaco e pegando o vírus HIV. Então foram as duas formas que esse vírus dos macacos acabaram passando para a espécie humana. Muito bom, Natália. Muito bom aí o seu depoimento, né? A gente tem que valorizar o SUS e sempre que for possível a gente tem que falar bem do SUS para as pessoas, né? Para que todo mundo tenha essa consciência. Obrigado por dividir com a gente. Certo? Então, o HIV foi transmitido dessa forma. E o HIV ele é transmitido de várias formas, né? Por meio de contato com sangue, por meio do leite materno, ou seja, a gestante que tem HIV, ela não pode amamentar. Pelo parto também pode transmitir HIV. Pergunta: uma mulher com HIV pode ter filhos? O que vocês acham? Pode? Muito bom, vocês estão bem inteirados. Sim, pode ter filho, sim. Mas é aquilo, né? O HIV, mas outra pergunta:
O HIV, ele pode passar pelo cordão umbilical da mãe para o bebê? Não? Não? Ah, gente, então vocês não estão tão inteirados assim. Pode sim. Então, interessante, Keila. Eu vou falar sobre isso ainda um pouquinho mais para frente. Então, o HIV ele pode passar pelo cordão umbilical, sim. Então, se a mulher estiver conviver com HIV e ela ficar grávida, ela pode passar o HIV para o bebê, sim, pelo cordão umbilical. Então, como que ela pode ter filho se o HIV vai passar pelo cordão umbilical? Sim, Anderson, é muito grande. Em algum momento, em 9 meses, com certeza, o vírus vai acabar passando da mãe para o bebê. Certo? Então, como faz para que esse bebê nasça livre do HIV? Simples. Se a gestante estiver tomando o seu coquetel de forma correta, se ela não parar de tomar o coquetel, a criança não vai pegar. Então, enquanto a gestante estiver tomando o coquetel, o medicamento está matando o vírus. Então, a criança não vai pegar. Ela nasce sem HIV. A mãe continua com HIV, mas a criança nasce sem. Certo? É possível não aparecer o HIV nos exames? Sim. Dependendo do momento em que foi feito o exame, dependendo do tipo de exame que for feito também, Karina, é possível, tá? Se fizer o exame errado, no momento errado da infecção, pode dar um falso negativo, tá? A gente sempre tem risco para qualquer exame, sempre existe risco de falso positivo. É um risco muito baixo. E geralmente a falta de técnica daquele técnico, ou então a falta de orientação para a colheita no lugar, no momento certo, pode influenciar esses falsos positivos, negativos. Criança pode nascer com alguma deficiência? Em relação ao HIV, não, Vitória. A criança pode nascer com deficiência nas outras, né? Mas no HIV não, ela só nasce com HIV mesmo, se ela pegar. Mas esse excesso de medicamento não faz mal para o feto? Uma ótima pergunta, Levi. A gente sabe que os antirretrovirais, eles são nefrotóxicos. Eles têm uma toxicidade alta nos rins. Por isso que a pessoa que tem HIV, ela tem que ficar fazendo acompanhamento do perfil renal. Mas é a questão do custo-benefício, Elevi. O que você prefere? Que a criança nasça com HIV e tenha a doença para o resto da vida? Ou que a criança corra algum risco de ter algum problema renal, porém tratável, né? Porém, não nascer com HIV. É a questão do custo-benefício. Quando o pai tem o vírus e passa para a gestante, mas ela está grávida, tem risco? Claro. Sei lá, o pai pulou a cerca, pegou HIV, depois fez sexo com a gestante, passou para a gestante vai passar pelo cordão umbilical. Então é a dica que eu sempre dou. Está grávida? Faz sexo com preservativo, só para garantir que o bebê não vai pegar nenhuma infecção congênita. Pela amamentação pode transmitir o HIV? Com certeza, Welton. E diferente do fato da gestante poder ter, da mulher com HIV poder ter filho, ela pode, mas amamentar ela não vai poder de jeito nenhum. Certo? Então, uma mulher com HIV, mesmo que tenha tido filho sem HIV, ela não pode amamentar. E aí, como que a pessoa vai ter leite? Aí a gente lembra de novo do SUS, né, pessoal? Banco de leite. O banco de leite também faz parte do SUS e o leite também é gratuito. Na hora que o bebê nasce, já faz um exame ou descobre antes de nascer? Se a mulher tem HIV, Isaac, ela vai passar por
exames constantes, né? Mensalmente ela faz um exame para ver como que está a carga viral e tudo mais. Certo? Então, o HIV ele pode passar pelo sangue, né? Um pacto de sangue, uma transfusão de sangue, um transplante, sei lá. Pode passar pelo leite materno, pelo sêmen e secreção vaginal. Então, a ejaculação pode transferir o HIV, desculpa. Agulhas e seringas compartilhadas, transfusão, parto, né? Parto cesariano, tá, gente? E também o parto normal ali, se tiver secreção vaginal, né, que tem, então pode transferir. Já aconteceu de uma mulher descobrir que tem HIV depois de ter engravidado? Várias, Daniela, isso é muito comum, né? Especialmente mulheres que fazem sexo com promiscuidade, especialmente meninas que acabam engravidando no baile funk, ela fica grávida. Se ela fizer o pré-natal, ela vai descobrir que tem HIV. Se ela não fizer, fez o sexo, engravidou e pegou HIV no mesmo momento, muitas delas não fazem o pré-natal, e aí acaba transmitindo para o bebê. E aí o bebê nasce com HIV. Certo? Então é uma questão importante. Não tem pergunta besta, Keila. Toda pergunta é importante. Certo? Você acha que o HIV já desenvolverá a cura? Ah, Keila, isso é uma pergunta boa. É uma pergunta da conspiratória, né, Keila? Teoria da conspiração. Eu acho que já pode ter sido descoberto, sim. Porque já descobriu tudo, né? Como que se descobrir a vacina do Covid tão rápido, por que não descobre do HIV que tem ali o quê? 45 anos de HIV, de detecção do HIV. Eu também sou polêmico, Keila. Eu acho que é possível, sim. Mas eu também acho que a indústria farmacêutica não quer que as pessoas sejam vacinadas contra o HIV. Eu li uma notícia há um tempo atrás que tem uma vacina do HIV que já está em fase 3. Ok? Então, essa questão ali, se acontecer, está próximo. Né? Se não me engano, 4 pessoas foram curadas com HIV. Isso é interessante, Anderson. Eu já li algo parecido também, de algumas informações dessa, mas é tudo muito pequeno, né? Como pode ter 4 pessoas curadas com HIV, né? E aí precisa descobrir o que essas pessoas têm que fazem elas se curarem do HIV e tudo mais. O bebê que nasce com HIV, como faz para não virar AIDS? Oi, Thalita, boa noite, querida. Essa Thalita é top, gente. Coquetel. Então, o bebê também vai receber o coquetel se ele nascer com HIV. Certo? Mas vamos lá, vamos continuar. O vírus é hereditário, Lucas? Não, não é hereditário. Ele é transmissível, né? Ele é um infeccioso, então ele passa de pessoa para pessoa e não de pai para filho, certo? Peraí, deixa eu ver só uma coisa. Eu quero mostrar uma coisa antes para vocês. Vamos dar uma olhada no boletim epidemiológico? O Igor gosta de ver esses boletins. Fala, Keila. Daqui a gente tem, né, a evolução da... Oi, Pro. Oi. Eu ia escrever, só que assim, a mensagem seria muito grande. Vou facilitar a minha vida. Vou fazer uma pergunta, mas eu já tenho a resposta. Seria possível uma pessoa que conviveu com seu parceiro durante anos, sei lá, 5, 10 anos, uma vida normal, relação sexual também desprotegida, casados,
o homem, ele tem o HIV e futuramente descobriu-se que ele tem HIV e a parceira não. É possível? Sexo sem preservativo. Tem, isso, a vida normal. A pessoa só foi meio que assim, aceitar que tem a doença, porque acabou desenvolvendo, acho que tuberculose, alguma coisa assim. O homem. E homem. Acabou, aí pronto, né? Aí foi fazer os exames, descobriu que a pessoa tinha HIV durante muito tempo, não sei se AIDS também. E seria possível, tipo assim, não transmitir para a mulher? É muito difícil. É muito difícil isso não acontecer. Eu não vou falar que é impossível, mas eu não tenho nenhuma linha de raciocínio que impeça que esse vírus não seja transmitido. Ó, o Igor tá falando que o Ney Matogrosso e o Cazuza... Eu nem sabia que o Ney Matogrosso teve um caso com o Cazuza, Igor. Mas... interessante isso que você disse. Mas foi isso mesmo. A mulher, ela não pegou. Fez os exames e não pegou. Então, vamos falar do Ney Matogrosso primeiro? E aí depois a gente fala desse caso. Se o Ney Matogrosso e o Cazuza tiveram um relacionamento curto, se bem que o Cazuza morreu de AIDS, né? Tudo depende do tempo, né? Às vezes a pessoa ficou junta 2 meses e teve poucas relações sexuais, e aí acabou que não pegou. Mas, no caso da que a Keila está falando, que é um casamento de vários anos, com muitas relações sexuais desprevenidas, o homem já estava com tuberculose, então ele já estava ali próximo da AIDS, já estava na imunodeficiência por HIV. A chance disso não acontecer é um milagre, desculpa falar. Né? Aí entra ali nessa questão do que o Anderson falou. Eu já ouvi dizer, tá? Que 1/3 das pessoas do mundo não pegam HIV. Dizem, né, que 1/3 das pessoas do mundo são imunes ao vírus do HIV. Dizem. É uma hipótese. Mas o problema dessa hipótese é como eu confirmo? Eu vou expor as pessoas ao vírus do HIV para saber quem vai pegar e quem não vai pegar? Não, né? A gente não pode fazer esse tipo de teste. Então, por isso que as pessoas nunca vão saber se elas são imunes ou não ao vírus do HIV. É a única relação que eu consigo fazer com essa história, Keila, é que se isso realmente for verdade, essa mulher ela pode ser uma dessas pessoas imunes ao HIV. E, professor, fazendo uma comparação, esses dias atrás saiu até no Fantástico, que um rapaz, acho que um norte-americano, ele sempre gostou, assim, de cobra, alguma coisa assim, e ele mesmo se picou inúmeras vezes com as próprias cobras que ele criava, né? E isso de propósito mesmo. É o Gabriel Núcleo? Aí, oi? É o Gabriel Núcleo? Eu não sei. Eu sei que eu acho que ele é norte-americano. Tipo, Tá. o cara é punk da cabeça. Uhum. Mas, enfim, aí acho que tá até em fase de estudo, acho que em fase 2, alguma fase tá. Que laboratórios, sei lá, de cientistas pretendem fazer uma vacina a partir do sangue sabe assim, que ele tem. Não seria possível fazer isso com essas pessoas que foram expostas e não pegaram? É possível, né? Para tentar descobrir o que essa pessoa tem ali que gera essa imunidade. Então, Vitória, é uma questão de fator genético. Se essa teoria for real, é uma questão genética. As pessoas têm genética para não contrair o HIV.
que o Anderson falou aqui, ó. A amiga do ex-namorado dele disse que ela tem uma doença autoimune e que não pega HIV. Então, eu nunca ouvi falar disso, Anderson, né? Mas o que a gente entende é que se uma pessoa tem uma doença autoimune, ela vai chegar na AIDS muito mais rápido. Então, pode ser firula da cabeça dela, né? Porque eu não Quem disse consigo isso? imaginar essa situação, entendeu? E outra, gente, tem muitas pessoas que mentem, tá? Tem muitas pessoas que têm HIV, tomam coquetel e esconde e não fala, por ser um estigma social. E é uma questão da pessoa, né? Ela não precisa sair falando para as pessoas que ela tem HIV. Mas aí, se essa história da amiga do Anderson for real, ela inventar uma história em cima disso é até perigoso, porque as pessoas podem achar que são imunes ao HIV e começar a se sexualizar sem proteção, né? Então, eu acho muito perigoso isso daí. Não, sim, eu acredito, Keila. Eu estou falando ali no caso do Anderson, certo? Você disse que faz parte da sua família e tudo mais, então é uma história que tem rastreio, né? Mas a gente tem essa questão que tem pessoas também que não falam, que não se sentem à vontade. Bom. Ô, Pro, desculpa interromper novamente, mas a professora Vanessa, ela disse uma coisa esses tempos atrás que faz sentido, assim. Por exemplo, não é comparando, porque são doenças diferentes. Por exemplo, são pessoas, esse tipo de pessoa que, sei lá, tem uma imunidade, sei lá, não tem nem como explicar. Por exemplo, foi exposta. A pessoa trabalhou na área da saúde, atendendo pacientes com Covid e não pegou Covid, sabe assim? Uhum. Tipo, não é meio mais ou menos que parecido? Não. A gente não consegue comparar o vírus do HIV com outros. Às vezes, a pessoa ela tinha uma imunidade tão forte que quando o vírus do Covid entrou nela, a imunidade dela já destruiu o vírus. É possível isso acontecer. Mas no caso do HIV, é muito difícil isso acontecer, porque o vírus do HIV, ele é um vírus, que eu vou contar para vocês logo mais, ele é um vírus que ele é muito rápido e ele dribla o sistema imunológico, fazendo com que a imunidade não consiga capturar ele. Antes da imunidade conseguir capturar ele, ele já se escondeu dentro das células e já está se reproduzindo. Entendeu? Então, não dá para comparar o vírus do HIV com nenhum outro vírus que exista. Entendeu? Bom, agora vamos continuar. Chega de dúvidas por enquanto. Deixa eu fazer um pouco da matéria e daqui a pouco a gente abre de novo para mais algumas dúvidas. Então, quando a gente chegar na infecção, nos sintomas, para cada bloco da matéria, vocês vão fazendo algumas perguntas, porque aqui está misturando tudo, certo? Então, vamos por blocos. Eu trouxe aqui para vocês um boletim epidemiológico que mostra a evolução do vírus HIV. A gente estava com um prognóstico muito bom em relação ao vírus HIV. Ah, não, aqui é de gestante, gente, peraí. Bom, de qualquer forma, é uma notícia ruim, né? Que as gestantes estão aumentando o número de gestantes com HIV, certo? Isso é muito ruim. Se a gestante está aumentando HIV nas crianças também. Mas não é isso que eu quero mostrar. Eu quero mostrar do residência. Não, peraí, gente. Não é esse. Gestantes. Peraí, vamos achar.
Taxa de detecção da AIDS. Tá, não gosto desse título aqui. É taxa de detecção do HIV, né? Não de AIDS. Mas, aqui, ó. Uma coisa importante que a gente estava vendo em relação ao HIV. Houve, desde 2013, uma redução do número de pessoas com HIV até 2020. Tá vendo? Então, estava tendo um prognóstico muito bom. E a gente estava observando que, antes disso aqui, ó, se eu voltar mais para trás, antigamente, a primeira região era a região sul e a segunda era a região sudeste, que tinha menos HIV. Com o passar dos anos, porque eu acompanho isso aqui desde 2006, mais ou menos, com o passar dos anos, a gente viu que a região sudeste ela foi diminuindo os casos de pessoas com HIV e hoje é a região que menos tem HIV. Olha só que legal. Passou a região nordeste, que sempre foi a região com menos infecções sexualmente transmissíveis. E aí a gente observa que a região sul também fez esse trabalho, né, para impedir que as pessoas pegassem HIV, e também houve uma queda grande em relação a isso. Agora, já na região norte, a gente houve aumento. A região norte, ela era a quarta com mais HIV, e hoje ela é a primeira com mais pessoas com HIV. Não? Ô, gente, por que não está no gráfico? Uai. Peraí, gente. Deixa eu compartilhar de novo. Que destreza isso, hein? Pronto. Foi. Então, vamos lá de novo. A gente observa que, ó, as pessoas com HIV na região sudeste, hoje é o menor número. Então, a princípio ela era a segunda, hoje é a região com menor número com HIV. Tem menos do que na região nordeste, que sempre foi a região com menos pessoas com infecção sexualmente transmissível, sempre. E a região norte, que era a quarta, hoje é a primeira. Mas, o que a gente observa? Primeiro, eu vou fazer 3 perguntas para vocês. Por que a região sul e a região sudeste eram as regiões com mais pessoas com HIV? Primeira pergunta. E com sífilis, né? Segunda pergunta, por que a região norte virou a primeira região com mais HIV? E a terceira pergunta é, por que todos os gráficos estão voltando a subir? Pensem, vão respondendo aqui no chat. 1 minutinho para vocês responderem. Muito bom, Thalita. Acredita que é por ser com crescimento econômico? Mais ou menos. Clima? Nossa, errou feio, Igor. Maior número de pessoas? A terceira pergunta é por causa do Tinder, aprendendo na aula passada. Muito bom, Thalita. Basicamente é isso mesmo. Bom, isso, Daniele. Então,
Mais ou menos isso. Ó, primeiro, a região sul e a região sudeste sempre foram as regiões com mais infecções sexualmente transmissíveis por causa das noitadas, né? É muito comum ter balada na região sul e na região sudeste. A gente soma o funk, mais as baladas, mais uma cabeça mais aberta. As pessoas da região sul e sudeste, elas têm a cabeça mais aberta para algumas coisas, inclusive para se assumir homossexual, inclusive para assumir que vai em casa de swing, né? Aqui em São Paulo tem casas de swing. Enfim, para fazer sexo com vários parceiros, né? Essa questão de abrir a cabeça em relação ao sexo fácil é muito comum, né? No sul e no sudeste. A pessoa vai na balada e tem o dark room. Sabe o que é um dark room, Thalita? É um lugar dentro da balada que não tem luz. As pessoas entram lá e fazem sexo, sem luz. Ou seja, as pessoas nem veem a pessoa com que elas estão fazendo as coisas. Não que é o Igor. Então, isso é coisa das baladas aqui de São Paulo, das baladas do sul e sudeste, certo? Então, é por conta disso que o HIV cresceu tanto. O Nordeste sempre foi o lugar com menos pessoas com HIV, porque na cultura nordestina tem muito essa questão do cabra macho, né? Então é muito mais difícil para o nordestino se assumir homossexual. E como no Nordeste menos pessoas se assumem, a quantidade de opção diminui, né? Então se não tem opção, quase não tem sexo. Se não tem sexo, não tem HIV. Mais ou menos assim. Hoje a coisa está mudando, né? As pessoas estão saindo do armário, assim, bem facinho. E a questão, né? A terceira questão é por que houve esse aumento? Veja, em 2020 teve uma grande queda. O que aconteceu? Covid. As pessoas ficaram no isolamento social, com medo de pegar o Covid, as pessoas não saíam para fazer sexo. E aí aquele auge, de repente, teve uma queda brusca por conta do Covid. E aí alguns estudiosos falaram que depois desses 4 meses que as pessoas ficaram presas, iremos passar por uma época de libertinagem sexual. As pessoas começariam a fazer sexo como se não houvessem amanhã. E é isso que está acontecendo. É isso que a gente vê. Né? É isso que a gente conversou semana passada em relação ao OnlyFans. Então as pessoas estão se sexualizando, assim, liberalmente, como se não existisse amanhã. E é por isso que o HIV está voltando. Certo? Bom, beleza? Então, essa é a questão epidemiológica acerca do HIV. E por que está caindo tanto na região sul e sudeste? Por causa da alta... Aí está tendo um serviço bom do SUS, né? Em divulgar o PrEP, em disponibilizar camisinha. Tem camisinha hoje em tudo quanto é terminal de ônibus. Tem no metrô. É só ir lá e pegar. Né? Então, é isso. Eita, Isaac. Michele. Só faltando da época antiga. Muito bom. GLS, pois é. O professor conhece GLS como giz, lousa e saliva. Sim, Igor, isso é um fato muito importante, especialmente os idosos. Hoje em dia tem muito idoso pegando HIV porque estão fazendo sexo com pessoas homossexuais, né? Não apenas a disseminação por infidelidade, mas pulando a cerca e ainda pulando a cerca por outro lado, né? Isso também acontece muito. E pessoas de igreja também. Fique pensando você que
igreja, tudo de terninho, nananã, que estão fazendo também, certo? Então, não dá para correr risco. Começou um namoro novo, gente, exame, os dois. Você faz, a pessoa faz, e aí todo mundo tá livre da doença. Essa é a questão mais importante, certo? Sim, Fábio, mas essa pessoa se diz hétero, né? São pessoas bissexuais, mas para ela é hétero. Na verdade, essa letra, Fábio, é o C. Ok? É o C. Essa sigla do LGBT, ela é muito maior do que a gente pensa, do que a gente conhece. E eu vou pegar aqui para vocês, só para vocês terem uma ideia. T completa. Peraí. Ó. Hoje a letra é isso aqui, ó. A sigla. Cadê? LGBTQICAPF2K+, né? Que aí a gente entra as lésbicas, os gays, os bissexuais, os transexuais, os queers. O outro que eu não lembro é o questionando. É uma pessoa que é gay, mas ainda está em dúvida. Ai, não lembro o que é o I. O C é o curioso. O A é o amigo. O P é o pansexual. O F é o friendly. Não, o A é o assexual. O F é o friendly, que é o amigo. O 2 é uma pessoa que tem dois espíritos. E o K é o kink, que é a pessoa que gosta de fazer sexo com brinquedos, masoquismo e tudo mais. E aí, se a gente pegar essa letra, a gente vai ver que todo mundo faz parte dessa sigla. Porque quem não é amigo, aliado de algum homossexual? Né? Então, todos os héteros que são aliados, os familiares, os amigos de um homossexual, ele entra na sigla hoje. E o curioso é aquele monte de hétero que fica fazendo broderagem. Certo? Então, a gente vê tudo isso. Fala, Igor. Ai, gente, essa questão da sigla é uma coisa muito complicada, né? Muito bom, Eu Igor. entendo que Intersexo, é isso mesmo. é muitas palavras e isso, inclusive, é palco para muitas pessoas que querem ser homofóbicas e acabam atacando a comunidade inteira por não querer entender, de fato, o que essa sigla significa, mas não é obrigatório as pessoas saberem o que ela significa. O importante é só respeitar mesmo, tá? A letra I significa intersexo, né? É Uma verdade. pessoa que nasce com os dois sexos ali de forma mais visível ou não no seu próprio corpo. É uma identidade de gênero, tá? Antigamente se falava hermafroditismo para seres humanos, mas hoje em dia se usa mais a palavra intersexo, tá? E a questão do 2K, Two Spirits, é uma palavra mais relacionada aos Estados Unidos e aos povos indígenas, né? Porque tem comunidades indígenas que utilizam essa forma de se identificar como uma não-binariedade, necessariamente, tá? Obrigado, Igor. E faltou o não binário, né, nessa sigla. A letra N, LGBTQIAPN+, quando é utilizada dessa forma. Ah, legal. Obrigado, Igor. O Igor como fala? O quê? É ligado ao assunto, entendeu? É a pessoa que sabe mais. Então, muito obrigado aí por complementar. Enfim, tá? Saímos um pouco da aula do HIV, chegamos ali na saúde coletiva, né? Isso faz parte da aula de saúde, atenção à saúde das pessoas da comunidade LGBTQI+, né? E, né, é aula de saúde coletiva. Não tem mais essa aula no curso de farmácia, essa disciplina saiu do curso, é uma pena, porque era uma disciplina que a gente treinava muito essa questão de respeito, né? Contra o capacitismo, contra o racismo, contra a homofobia, contra o feminismo, né? A gente cair em cima dos machistas, enfim.
infelizmente não tem mais no curso. Então, sempre que vocês puderem, leiam os guias de saúde coletiva dessas comunidades para vocês entenderem mais sobre o assunto. Agora, vamos lá. Como começa a infecção do vírus do HIV? Então, a infecção do vírus do HIV, ela vai ter 6 fases. A primeira é a adsorção. Bom, Luciana, a aula de saúde coletiva só foi chata, dependente de quem deu. E as pessoas que tiveram aula de saúde coletiva comigo, ou com a Gláucia, por exemplo, a Gláucia, ela faz um show de aula de saúde coletiva, com debates, com discussões, enfim, tudo depende de como a saúde coletiva foi abordada. Okay? Bom, então aqui a gente tem a adsorção do vírus HIV. Primeira fase, né? A adsorção é o momento que o vírus ele se ancora na célula. A célula que o vírus do HIV ele vai infeccionar é o linfócito TCD4, ou seja, o linfócito helper. Então, olha só, ele vai se esconder dentro da célula da imunidade. Então, ele infecta a célula da imunidade e aí a célula da imunidade vai ser destruída pelo linfócito que destrói a célula infectada por vírus, né? Que é o linfócito TCD8. Então, quando o TCD8 percebe que o TCD4 foi infectado, ele simplesmente vai lá e fala, tchau, TCD4, destruir. E aí, por conta disso, a imunidade da pessoa vai caindo, vai caindo, vai caindo, até chegar no nível da AIDS. Então, a primeira fase é a adsorção. É o momento que o vírus ele se adere, se ancora na superfície da célula, e ele vai utilizar as suas 2 glicoproteínas de superfície, a GP41 e a GP120, para se aderir na célula. Né? Então, a gente vê que a GP41 vai se ligar em um receptor da célula humana e a GP120 vai se ligar no outro receptor da célula humana. Okay? Então, ele vai fazer uma adsorção, né, que é uma ligação na célula. Em seguida, a segunda fase é a penetração. Então, na penetração, o vírus ele vai fundir o envelope dele na membrana da célula. Como o envelope viral e a membrana da célula humana tem a mesma composição, que é uma bicamada lipídica, a gente observa essa fusão. Beleza? Então, ele tem essa facilidade de fundir o envelope dele na membrana plasmática da célula. E aí ele libera o capsídeo lá para dentro. Tá? Então, o envelope ele é uma estrutura importante só para isso, para que ele consiga penetrar a célula humana. Beleza? E aí nós temos as outras 6 fases. Então, vou pôr as 6 fases aqui para vocês. Primeira fase é a dissorção. É o momento que o vírus se liga na célula humana utilizando as suas glicoproteínas de superfície. A GP41 e a GP120. Segunda fase é a penetração. É o momento que o vírus funde o seu envelope na membrana da célula. Ok? Então, tem essa fusão. E aí, ele envia o capsídeo lá para dentro, né? Então, durante a penetração, o capsídeo viral é internalizado dentro da célula. Lá dentro, o capsídeo se desfaz e o RNA do vírus fica livre. Ok? Então, o RNA do vírus está livre dentro da célula.
A próxima fase é a integração. O que acontece na integração? O DNA do vírus vai ser integrado no DNA da célula. Então, esse DNA entra dentro do núcleo e ele vai ser integrado no DNA da célula. Tá. Você não acabou de falar que o vírus tem RNA? Como que o DNA do vírus vai se integrar à célula? Simples. Essa enzima chamada transcriptase reversa, a transcriptase reversa, vai transformar o RNA do vírus em DNA do vírus. E aí esse DNA vai ser integrado no DNA da célula por uma enzima chamada integrase. Então, primeiro a transcriptase transforma o RNA do vírus em DNA do vírus. E, em seguida, esse DNA vai ser integrado no DNA da célula pela enzima chamada integrase. Ok? Até sobre a integração, tudo bem? É importante lembrar de uma questão. O vírus do HIV, ele vai gerar uma doença chamada sarcoma de Kaposi. O sarcoma de Kaposi é um câncer. Nossa, então, por que o vírus do HIV pode causar um câncer? Porque quando o vírus coloca o seu DNA no DNA da célula, ele acaba mexendo nos nucleotídeos, ele acaba mexendo no DNA da célula humana. E aqui a gente pode ter uma mutação por inclusão, digamos assim. Pode acontecer uma... Depois eu pego o termo certinho para vocês. Quando ele integra no DNA viral, no DNA humano, desculpa, ele acaba modificando algumas bases nitrogenadas e gerando uma mutação que vai gerar o sarcoma de Kaposi. Não, Daniela, é o sarcoma de Kaposi. Quem causa o câncer de colo de útero é o HPV, não o HIV. Certo? Tem uma diferença aí. Em seguida, a próxima fase é a síntese. Depois que o DNA do vírus se ligou no DNA humano, ele pode gerar... Pode gerar, não. Ele vai fazer a célula de escrava. Quando o DNA humano for produzir coisas para ela, para a célula dela, né, do DNA, ela vai acabar produzindo, sintetizando moléculas virais. Então, toda vez que esse DNA for produzir algo que passa por aqui, ele acaba produzindo vírus. Vai produzindo vírus. Certo? Essa é uma questão interessante. O DNA do vírus praticamente vai fazer a célula de escrava, porque a célula é quem vai produzir o material que ele precisa para se multiplicar. E isso acontece na próxima fase, que é a montagem. Na montagem, pessoal, esse DNA viral, aliás, desculpa, as moléculas que foram produzidas começam a se montar, formando os vírus completos. Então, a enzima protease é a enzima que vai montar esses pedaços de vírus que estão sendo produzidos. E a última fase é a liberação. Então, na fase de liberação, quando o HIV, já em formato de vírus, quando ele for sair da célula, ele vai roubar um pedaço da membrana para formar o seu envelope. Então, tem um roubo ali. Então, ele rouba um pedaço da membrana plasmática para fazer o envelope dele. Se só um vírus fizer isso, não tem problema nenhum, a célula sobrevive. Mas se a gente observa 200 vírus saindo ao mesmo tempo, a célula perde a sua estabilidade e estoura.
ok? Então, esse é o problema associado a essa infecção. Tudo bem? Alguma dúvida aqui em alguma dessas etapas? Essas são as etapas que acontecem durante a infecção da célula pelo vírus. Fala, Luísa. Síntese e montagem, claro. Então, o que vai acontecer na síntese, Luísa? Sempre que o vírus ele for produzir algo para ele... Aliás, não, desculpa. Vou começar de novo. Sempre que a célula humana for produzir algo para ela, ela vai acabar produzindo partículas virais. Essa é a síntese. Já na montagem, o que acontece? Por conta da enzima protease, essa enzima ela vai montar os vírus novos. Então, pegando esse material que foi produzido pela célula, a enzima protease vai montar os vírus novos. Não, Marisilda. Essa etapa do RNA viral virar DNA viral é feito pela enzima que o próprio vírus traz na sua estrutura, que é a a transcriptase reversa. Então, com a ajuda da transcriptase reversa, que o próprio vírus traz, ele faz essa alteração. Essas enzimas já estão nas nossas células? Não. Todas as enzimas são trazidas pelo vírus que entrou. Tanto a transcriptase reversa, quanto a integrase e quanto a protease. Tudo é trazido pelo vírus. Que são as ferramentas que ele precisa para conseguir infectar a célula, né? E aí, a partir do momento que ele se liberou, ele infecta a próxima célula e acontece tudo de novo. A liberação. Então, vamos lá. A liberação, ela acontece quando o vírus ele vai sair da célula, ele rouba um pedaço da membrana plasmática que vai virar o seu envelope. Certo? Então, na liberação, ele vai roubar um pedaço da membrana. Pronto? Então, agora, vamos falar das fases da infecção pelo vírus, né? Então, eu já falei para vocês como que acontece essa infecção dentro da célula. Agora a gente vai falar como que a infecção evolui no corpo. Essas questões sobre a infecção da célula tem o videoaula no canal, tá? Então, se vocês quiserem, eu coloco essa videoaula para vocês no Class, para vocês reverem como acontece essa infecção celular. Tá? Eu estou explicando exatamente esse desenho. Agora, na infecção pelo vírus do HIV, a gente observa 3 grandes fases. A gente tem a fase da infecção, tem a fase assintomática e tem a fase sistemática. Dessas 3 grandes fases, a gente detalha em 6 períodos, 6 etapas. Então, nós temos a janela imunológica, a soroconversão, a latência clínica, a imunodeficiência por HIV, que era a fase onde o seu conhecido estava, Keila. Ele já estava aqui na fase 4, tá bom? A fase das infecções oportunistas, né? Ele estava aqui, ó, entre a 4 e a 5.
Ou seja, ele já estava com o pezinho na AIDS. Então, veja que a AIDS não é o HIV. Então, a pessoa que tem HIV, ela não tem AIDS necessariamente. A AIDS é o fim da vida de uma pessoa com HIV. Aquele momento que não tem mais o que fazer, a pessoa vai morrer. Ai, gente, que eu vacilei. Mas tudo bem. Daqui a pouco, no intervalo, eu ponho para vocês. Então, vamos lá. Primeira fase, janela imunológica ou janela sorológica. Este período é o período que o vírus ele não se demonstra no corpo humano. Ele está lá dentro, ele está se multiplicando, mas o corpo ainda não percebeu que está infectado. Então, sim, o vírus ele tem dessa. Como eu falei para vocês, ele dribla o sistema imunológico. Então, ele entra no corpo humano e rapidamente ele já se esconde dentro do linfócito. Então, para o corpo humano, ele nem percebe. Então, se entrar 3 vírus ali, esses vírus já entraram dentro dos linfócitos T e vai demorar em torno de 1 mês para que o corpo perceba que tem algo de errado. Vai demorar em torno de 1 mês para que uma célula fagocítica consiga capturar o vírus e apresentar para o linfócito B para produzir anticorpo. Então, essa fase da infecção da janela imunológica é uma fase que os vírus estão se reproduzindo loucamente e o corpo não percebe que tem a doença. É uma fase assintomática. Então, a janela sorológica é uma fase assintomática. O que acontece com os vírus? No tempo zero, não tinha vírus nenhum. Em 1 mês, a pessoa passou a ter 10 à sexta, 1 trilhão de vírus. Deixa eu ver se é isso mesmo. Peraí, 10 à sexta, 1 bilhão. Então, em 1 mês, a pessoa vai de 0 até mais ou menos 1 bilhão de vírus na corrente sanguínea. Só depois que tem 1 bilhão de vírus rodando lá no sangue que a imunidade consegue capturar um deles e falar, pessoal, estamos sendo atacados. Então, essa fase é a janela sorológica. Ela é uma fase assintomática e ela é uma fase que é transmissível. Então, a pessoa foi lá no carnaval, participou de uma orgia, pegou HIV, não sabe que tem HIV, e no próximo mês, todas as pessoas que ela fizer sexo, vai acabar contraindo o vírus. Tá? Então, HIV, ele é sacana. Aqui, nesse gráfico, o que ele mostra? Em azul, ele mostra a evolução dos linfócitos TCD4, que é a célula que vai ser infectada. Em vermelho, ele mostra a carga viral. Vamos acompanhar, passo a passo. No momento 0, quantos vírus a pessoa tinha? 0. Ela não tinha HIV. E quantos linfócitos TCD4 a pessoa tinha? 1000. Então, a pessoa tinha 1000 linfócitos por ml de sangue. Então, em 1 ml tinha 1000 linfócitos. Mas à medida que a doença foi progredindo, o tempo foi passando, os vírus eles começam a se reproduzir loucamente e os linfócitos TCD4 começam a morrer. Por quê? Lembra que o vírus entra 1 e sai 200. Quando ele sai, a célula morre. Então, toda vez que um linfócito é infectado, quando os vírus saírem dele, o linfócito morre. E aí, de 1 linfócito infectado, 200 outros linfócitos vão ser infectados também. E aí a gente vê que é um crescimento exponencial. Então, essa é a fase da janela sorológica. Na janela sorológica,
Se a pessoa fizer um exame de ELISA, se ela fizer o teste de ELISA, vai dar negativo. E é um falso negativo. Então, antigamente, a primeira vez que eu fiz teste de HIV, que foi lá com uns 19 anos, tinha que esperar 3 meses para ter o resultado. Porque se a pessoa tivesse HIV, o resultado demorava para sair, por conta da janela imunológica. Depois, com o tempo, a tecnologia foi melhorando, e aí passou a ter que esperar 1 mês. Então, o resultado, o teste, né, só podia ser feito depois de 1 mês da relação sexual. Porque se fizesse antes, ia cair na janela sorológica, ia dar um falso positivo. Falso negativo, desculpa. Hoje, em 1 semana, em 4 dias, a pessoa já consegue ter o resultado. Então, basta ir numa drogaria e fazer um teste rápido, basta ir numa UBS e fazer o teste rápido que já consegue descobrir. Tá? Então, só não descobre quem tem, que tem HIV quem não quer. Quem tem medo e quem não vai fazer o exame. Certo? Janela sorológica. A segunda fase é a soroconversão. Vamos olhar o gráfico. A soroconversão começa aqui, ó, nessa linha. Gente, o que acontece com os vírus quando começa a soroconversão? Eles caem bruscamente. E as células, os linfócitos, voltam a crescer. Então, da mesma forma que na soroconversão, os vírus morrem bruscamente, mas nunca zera, tá? As células de defesa voltam a crescer. Por que isso acontece? Quem saberia me dizer? O que está fazendo os vírus morrerem e as células voltarem a crescer? O que vocês acham? E aí, Michele, o que você acha? Rafael Alejandro. Ô, Alejandro, seu nome é Rafael, mano? Beleza, eu gosto de Alejandro. Se o sistema imunológico percebe e combate ele combate como? É isso mesmo. Mas como que ele combate? Com anticorpo. Mas existe anticorpo anti-HIV, Luísa? Se existe anticorpo anti-HIV, por que o anticorpo não dá conta da doença? Uma pergunta básica. O que você acha? Então, a resposta é sim. Existe anticorpo anti-HIV. Então, a pessoa, se ela tem o vírus, o corpo consegue produzir anticorpo contra ele. Certo? Mas o problema é que o vírus ele se esconde dentro da célula. Vamos lembrar que o anticorpo não consegue entrar dentro da célula para matar o vírus. Então, o anticorpo está ali para matar o vírus, só que quando o vírus entra dentro da célula, o anticorpo fica sem ter como pegá-lo. E o vírus consegue se reproduzir. É tipo o Pix-Stop. Quando a gente brinca de pega-pega, quando era criança, tinha o Pix, né? Era um lugar que você não podia ser pego. Então, o vírus acontece com a mesma coisa. O vírus é o que está correndo, o anticorpo é o pegador. Aí, quando o vírus entra dentro da célula, ele fala Pix, e aí o anticorpo não consegue pegar ele. Só que quando ele sai dali, ele sai 200, né? Desses 200, os anticorpos conseguem matar alguns, mas nem todos. Um ou outro vai conseguir entrar na célula,
E daí vai sair cada vez mais 200 de cada célula que foi infectada. Quando eu falo 200, gente, é um número hipotético, tá? Eu quero só que você saiba que saem muitos vírus. Beleza? Bom, então a soroconversão é o momento que a pessoa começa a ter sintomas. É o momento que a pessoa começa a produzir anticorpo. É o momento que a pessoa tem sintomas do HIV. Então, neste momento do HIV, tem como saber que tem HIV? Tem. A pessoa vai ter uma doença que se chama síndrome retroviral aguda. Então, quando a pessoa começa a ter anticorpo, quando começa esse combate imunológico, a pessoa vai ter vários sintomas. Febre, calafrio, dor na articulação, dor nos músculos, cansaço, emagrecimento, vômito, náusea, né, enjoo, diarreia, dor de garganta. Enfim, olha o tanto de coisa que acontece. Mas aí eu te falo, se a pessoa tiver com esses sintomas, ela vai pensar que ela está com tudo, menos com HIV. Como isso acontece? Um mês depois que a pessoa teve a relação sexual, ela nunca vai imaginar que é HIV. Ela vai pensar que é gripe, que é Covid, que é dengue. Ela vai faltar no serviço porque ela está com dengue, ela vai faltar no serviço porque ela está gripada. Mas é o HIV. E aí, depois disso, passa. Essa síndrome retroviral aguda, ela passa. E a pessoa fala, tô bem, curei da gripe, volto à vida normalmente. Mas, na verdade, o vírus tá lá ainda, né? Então, a pessoa até tem um sinal que ela está com HIV. Mas ela nunca vai relacionar. E aí, quando ela perceber, se ela não fizer o teste sorológico, ela já vai estar com o pezinho na AIDS, igual o conhecido da Keila. Beleza, pessoal? Próxima fase. A próxima grande fase é a fase de latência clínica. Pessoal, nessa fase, a pessoa ela tem HIV, só que é uma fase que o vírus some. É um momento que o vírus se esconde. O que ele fala? O que ele pensa? Se eu estou saindo e o corpo tem anticorpo para me pegar, eu não vou sair. Aí, de tempo em tempo, ele sai. Quando ele percebe que estão morrendo, ele se esconde de novo, fica mais um tempo escondido. Depois de um tempo, ele sai, viu que está morrendo, se esconde de novo. De repente, ele sai, viu que não tem mais anticorpo, porque a pessoa está imunodebilitada, imunidade baixa, ela fala, é agora. Aí ele começa a se proliferar de novo. Então, essa fase sintomática é a fase da latência clínica. Bem devagar, os vírus começam a aumentar de novo e as células de defesa começam a morrer de novo. E veja que essa fase pode durar até 10 anos, 15 anos. Vai de 1 a 15 anos. Então, se a pessoa for uma pessoa que tem uma imunidade ok, uma imunidade boa, o vírus vai demorar 10 anos para virar imunodeficiência. Agora, se a pessoa for uma pessoa com imunidade baixa, em 1 ano, 2 anos já aparece. Já virá quase AIDS, certo? Então, a pessoa na fase de latência clínica, ela vai ficar até 10 anos ali, sem sintoma nenhum de HIV. Todas as fases transmite, Thalita. Basta a pessoa fazer sexo sem preservativo que ela transmite pelo sêmen. Pegar HIV pelo sexo oral é muito difícil. O sexo que mais transmite HIV é o sexo vaginal.
Depois é o sexo anal. Então, o sexo vaginal tem mais chance de transmitir. Em seguida, o sexo anal tem uma chance um pouco menor do que o vaginal de transmitir. E depois a gente tem o sexo oral. É bem difícil alguém contrair HIV por sexo oral. O HIV não atinge o sistema nervoso. Exato. Quem atinge o sistema nervoso é a sífilis terciária. Mas o oral com corte, sim. Se tiver alguma ferida na boca, se tiver ali com algo exposto, se tiver alguma ferida no esôfago, né, quando a pessoa engoliu esperma, ferida no esôfago, pode acabar penetrando, certo? Mas é muito difícil, é muito raro. A epidemiologia diz que quase impossível, viu, Igor? Por incrível que pareça. Mas pode acontecer. A gente nunca fala que algo não vai acontecer de jeito nenhum, porque na ciência sempre tem uma exceção. E aí a gente chega na fase sistemática, né? Daqui para baixo, ladeira abaixo, literalmente. A pessoa começa a ir em direção do cemitério. Tem como o HIV parar na latência clínica? Tem. A gente tem uma fase importante que é chamada de portador indetectável. Como que acontece isso? Se a pessoa tomar o coquetel religiosamente, se ela tomar certinho, se ela tiver uma adesão forte no uso do coquetel, vai chegar um momento que ela vai negativar. Quando ela fizer exame de sangue, vai dar negativo para HIV. O que significa? Que como ela tomou o coquetel certinho, toda vez que o vírus sair da célula, o coquetel vai estar lá para matar ele. Então, se a pessoa fizer isso, toda vez que o vírus sair, ele morre. Chega uma hora que a pessoa vira portador indetectável. Neste momento, que acontece em torno de 2 anos tomando o medicamento religiosamente, mais ou menos, e fazendo o exame para detecção, a pessoa que tem HIV, a cada 2, 3 meses, ela faz o exame para ver se o HIV está aumentando ou diminuindo. Se ela tomar o medicamento certo, se ela fazer o exame e sair negativo, ela é um portador indetectável. Neste caso, a pessoa pode fazer sexo sem preservativo, que ela não vai passar. Ela pode, um homem com HIV, pode engravidar uma mulher sem HIV, a mulher não pega, o bebê não pega. A mulher com HIV não passa para o bebê. Então, na fase de portador indetectável, é o momento que a pessoa não tem vírus no sangue. Mas o dia que essa pessoa parar de tomar o coquetel, a doença volta. Porque o HIV não tem cura. Então, enquanto ela estiver tomando coquetel, ela não vai ter a doença. Se ela parar de tomar o coquetel, a doença volta, porque a doença está dentro dela. Ok? Não é anticorpo, Thalita. É um medicamento químico. Certo? Bom, 10 minutinhos para ir no banheiro. E a gente já volta. Ah, sim, obrigado, Isaac. Vou pôr agora, tá? 10 minutinhos para ir no banheiro. Vou pegar o PIN aqui para vocês.